O Conselho do Instituto Novos Paradigmas, qual eu presido, me pediu uma manifestação sobre a vitória do presidente Joe Biden contra o ex-presidente Trump, ainda governando os Estados Unidos, mas ex-presidente em breves dias, em breves semanas. E eu aponto alguns elementos fundamentais para a gente refletir sobre o significado dessa vitória. O primeiro elemento é que não haverá nenhuma mudança, não ocorrerá nenhuma mudança estrutural na relação dos Estados Unidos com os países que estão na sua órbita econômica e geopolítica, né? O Estado americano é um Estado de um país que desenvolve um papel hegemônico no sistema mundo, e esse papel hegemônico passa por uma forte integração submissa imperial que ele exige dos países que são seus aliados. Então essa constatação é uma constatação estrutural para que a gente não romantize essa vitória. Mas tem outros aspectos que são profundamente significativos. É que essa vitória se dá num momento de retomada das forças populares, democráticas, progressistas, do centro progressista na América Latina, contra a onda golpista, de fato, pela via parlamentar, normalmente, que ocorreu aqui na América Latina. E esses golpes foram golpes tendencialmente fascistas, autoritários, golpes vinculados às forças mais retrógradas do sistema político vigente na América Latina, com as suas democracias sempre periclitando, sempre instáveis. Então esse segundo elemento tem que ser considerado. Mas tem um terceiro elemento, que para mim é o elemento mais importante, que interessa a um país como o Brasil, que é um país que deve exercer uma liderança muito grande na América Latina e que tem um dever político de proporcionar uma unidade latino-americana em torno da democracia, do progresso social, de reformas, né, que promovam e que aprofundem as funções públicas do Estado. E o que está ocorrendo aqui é exatamente o contrário. Então, este terceiro problema é que pode ser observado de um ângulo favorável, que pode nos fazer observar de um ângulo favorável a vitória do presidente Joe Biden. Por que isso? Porque Biden, na presidência dos Estados Unidos, não terá o mesmo sistema de alianças globais que o presidente Trump desenvolveu, inclusive prestigiando presidentes golpistas, fascistas, assassinos, como o presidente das Filipinas, e de extrema direita, com tendências fascistas evidentes, como o presidente Bolsonaro. O sistema de apoio que o Joe Biden vai desenvolver, né, na relação geopolítica global, que os Estados Unidos têm uma grande influência, não passará mais por essas pessoas. Porque este sistema de alianças tem que se opor, né, e tem que negociar com vários pontos de importância política no sistema global que não convergem para posições fascistas. O presidente Trump tem prestigiado presidentes ou primeiros-ministros como Orbán, na Hungria, como Bolsonaro aqui no Brasil, como o presidente das Filipinas, que é um assassino vulgar que está no poder. E isso tem uma influência muito grande do ponto de vista de como a composição das forças internas nesses países opera a sua disputa política. Então, o presidente Biden, por exemplo, já manifestou publicamente, né, num dos discursos que ele fez da sua campanha, que o presidente Bolsonaro não contará com o seu apoio, em função da tripla crise que nós temos aqui no Brasil e do tipo de comportamento, particularmente, que ele está tendo em relação à questão ambiental, que é uma questão muito complexa, evidentemente, todo mundo tem interesse na Amazônia, mas a vitória de Biden, né, ela nos coloca com a possibilidade negocial diferente nessa disputa global. Vou dar um exemplo concreto. Nós podemos sair aqui no Brasil de um servilismo ajoelhado perante o Império Americano
para um tipo de postura de não alinhamento ativo no cenário global. Isso tem importância política, importância nas relações culturais, importância nas relações militares, importância nas relações econômicas. O que significa esse não alinhamento ativo? É o Brasil entrar nas grandes negociações da ordem internacional, com toda a força econômica, política, geopolítica que o Brasil tem, se relacionando de igual para igual com esses países e estabelecendo uma relação de cooperação interdependente que favoreça o nosso projeto soberano. Tá? Não existe mais aquela possibilidade de construir um país, né, de costas para a globalização. O que nós temos que fazer é proporcionar a que o nosso país, nesta globalização, busque relações de interesse comum em série, tá? Com a União Europeia, com os Estados Unidos, com a China, com o Japão, tá? Com os países do leste europeu, a partir de interesses que o Brasil possa ter nesse relacionamento, em função do intercâmbio comercial, intercâmbio científico-tecnológico, intercâmbio financeiro, que estão sempre na base desses relacionamentos. Com o deslocamento do poder do fascista, misógino, racista Trump, a figura dos Estados Unidos muda nesse relacionamento. Vai exigir de nós mais sutileza, mais sofisticação, mais capacidade de negociação internacional, mas nos dá uma oportunidade de sair, né, desta função de quintal americano que o presidente Bolsonaro nos jogou até hoje. Isso vai ter grande importância no próximo período, nas relações políticas internas, na conformação de um novo projeto nacional e nas disputas que nós temos que fazer e ganhar aqui contra o fascismo emergente que está representado pela figura do Bolsonaro. Então, nós devemos sim celebrar esta vitória, né? O povo americano ergueu a sua cabeça, né, democrática e altaneira e derrotou um presidente fascista. Isso não é pouco. Isso é importante dentro da ordem mundial e das relações internacionais que estão hoje totalmente conectadas, integradas, né, formalmente ou informalmente, para que os povos possam buscar os seus caminhos. Foi uma vitória política, e o que nós devemos destacar não é que o presidente Trump fez uma enorme votação também, é que ele foi derrotado. E quem fez uma enorme votação e ganhou a eleição com a militância política da esquerda, da centro-esquerda, do centro democrático, foi o presidente Joe Biden. Isso é uma lição para nós. Isso é um exemplo para nós. A ordem mundial e as ordens internas, as disputas políticas mundiais e as disputas políticas internas estão totalmente integradas, conectadas. Celebrar esta vitória, sim, mas saber por que nós estamos celebrando. É para construir o nosso caminho de soberania, de autodeterminação, de relações de cooperação com interdependência e soberania para construir um novo Brasil. E para construir esse novo Brasil, nós temos que derrotar o fascismo aqui dentro.